Temos informações novas chegando que podem ser cruciais para desvendar o desaparecimento de Nancy Guthrie. Vemos uma nova movimentação hoje na casa de Nancy Guthrie. Os investigadores montaram uma tenda temporária. Sabemos que investigadores encontraram luvas próximas, segundo relatos. A grande questão é: essas são as luvas que estamos vendo? O indivíduo mascarado de luvas estava nos degraus da casa de Nancy Guthrie na manhã do desaparecimento dela? Também estamos analisando uma nova informação relacionada à mochila daquele indivíduo guaio mascarado. O que sobre isso poderia dar uma nova vida a essa investigação? Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Oi, pessoal! Quero falar rapidamente sobre uma marca que acabei de conhecer e que é importante para mim, porque eu sempre tive problema com carteiras. Às vezes, você acaba com aquele tijolo que fica no bolso de trás, mas comecei a ouvir falar das carteiras Proof. Eu tenho uma aqui agora. No começo, eu fiquei desconfiado porque muita gente dizia que elas eram incríveis. Mas, quando você olha as avaliações, as pessoas dizem que é a melhor carteira que já tiveram. Eles realmente não estão mentindo, porque o hype parece ser bem real. A Proof Wallets é uma empresa de veteranos, formada por artesãos orgulhosos do trabalho, o que se reflete no ótimo design de suas carteiras. Quero dizer, essas carteiras são elegantes e agora eu também gosto da segurança delas, porque além de bloquearem RFID, elas também comportam até 25 cartões. E você não sente volume no bolso traseiro, nem a impressão de que algo vai escorregar e se perder. E não só isso, mas elas têm garantia vitalícia. Então, se sua carteira for danificada ou perdida, eles substituem de graça. E você ainda pode personalizá-la com texto ou logotipos que vão durar a vida toda. Acesse gocarryproof.com/the-case e use nosso código promocional THECASE para ganhar 15% de desconto em todo o seu pedido hoje. O código promocional é THECASE. Bem, vamos às informações mais recentes que acabaram de chegar. Na busca por Nancy Guthrie, vemos movimentação hoje na casa de Nancy Guthrie. Os investigadores estão lá novamente e, desta vez, montaram uma tenda em frente à casa dela, bem na área dos degraus da entrada. No vídeo de vigilância, vemos o indivíduo mascarado mexendo na câmera da campainha dela, o que pode ter vários significados. Por um lado, temos especialistas que nos dizem que talvez eles estejam testando DNA naquela área, relacionado a evidências que enviaram para um laboratório. Talvez os resultados tenham chegado. Eles trabalham nisso para tentar criar algo novo neste caso. Lembre-se, essa também é a área da casa onde havia aquelas pequenas gotas de sangue que vimos nos degraus da frente da casa. Isso também pode significar, segundo a Fox News Digital, que alguém acha ter visto uma ferramenta para medir a altura. E eles olham para isso e dizem que é potencialmente a polícia tentando descobrir exatamente qual a altura daquele indivíduo mascarado e se isso pode ajudar a montar uma descrição oficial dessa pessoa para divulgar ao público. Agora, todos estão tentando descobrir quem é a pessoa ou as pessoas que levaram Nancy Guthrie. Essa foto da barraca é de Matt Finn, da Fox News, e foi postada no X agora. O FBI também teria encontrado um par de luvas que agora estão sendo testadas para DNA. Essas luvas foram achadas em uma busca na quarta-feira, no bairro de Nancy Guthrie. O New York Post tirou foto das luvas, aparentemente pretas. Não está claro se são as mesmas luvas que estavam com o indivíduo mascarado na porta da frente de Nancy, perto da data em que ela desapareceu em 1º de fevereiro. Agora também recebemos informações do TMZ de que os investigadores podem estar focando no homem que você vê aqui agora. Essas são fotos que o TMZ publicou em seu site. Elas também circulam nas redes sociais há cerca de 24 horas. O homem teria sido flagrado por câmeras a cerca de 8 quilômetros da casa de Nancy antes do desaparecimento dela, por volta de 1h50 da manhã. Agora, ele carrega uma mochila semelhante à da pessoa vista nos degraus da casa de Nancy por volta das 2h. E de acordo com fontes do TMZ, eles afirmam que o vídeo e as fotos divulgados pelo xerife e pelo FBI foram recuperados às 2h12 da manhã. Então, talvez o homem visto a 8 quilômetros de distância possa ser a mesma pessoa
que o FBI está procurando agora no caso da Nancy. Na quinta-feira, o departamento do xerife do condado de Pima pediu a quem tem câmeras residenciais que envie vídeos de 1º de janeiro a 2 de fevereiro, e é de um raio de 3 quilômetros desta parte da cidade. É na East Skyline Drive, com a North Campbell Avenue, que parece ser um grande cruzamento que fica a cerca de 4 minutos de carro ao norte de onde Nancy mora. Agora, o que eles estão procurando são veículos, tráfego, pedestres ou atividades suspeitas. Agora eu quero dar outra olhada naquele vídeo que foi divulgado pelo FBI dessa pessoa. Nos degraus da frente da casa da Nancy, essa pessoa é vista se aproximando da porta da Nancy. Eles estão usando uma máscara de esqui, uma mochila, luvas. Parece que também estão com uma arma. É assustador. Vídeo. A pessoa parece perceber que há uma câmera de campainha. E então, essa pessoa se vira e pega o que parecem ser flores ou galhos. Essa parte do caso é tão estranha. Eles vão até a câmera e parece que usam as flores para cobri-la. Mas, obviamente, agora conseguimos ver bem esse indivíduo mascarado. Esta é a linha do tempo, apresentada pelo xerife do condado de Pima sobre as atividades na casa de Nancy Guthrie na manhã do dia 1º. Então, o xerife diz que a 1h47 da manhã do dia 1º de fevereiro, a câmera da campainha da Nancy foi desconectada. O xerife disse que às 2h12, um sistema de câmeras detectou movimento do lado de fora da casa da Nancy, mas eles não têm vídeo disso. E na época, ele disse que poderia ser um animal, poderia ser outra coisa, mas eles não têm certeza. Mas apenas que houve movimento detectado naquele momento específico. Agora, não sabemos se esse é oficialmente o momento em que o indivíduo armado foi visto em frente à casa da Nancy. Às 2h28 da manhã, o xerife afirma que o marca-passo da Nancy se desconectou do iPhone dela. Ele diz que estão com o iPhone e o analisando. Eles também encontraram o Apple Watch dela em casa. Agora, há outra grande pista que pode ajudar a polícia a se concentrar em quem é essa pessoa. Tem a ver com a mochila dela. Ao ver o vídeo, não há logotipo, mas algumas características podem ajudar a polícia a identificar o tipo e a marca da mochila. A Code TV diz que tem uma fonte próxima à investigação que afirma que a marca da mochila que o suspeito estava usando possivelmente é Ozark Trail Hiker. Agora eles estão investigando outras marcas, mas essa é a que eles mencionam especificamente neste relatório. E se conseguirem identificar a marca. Você pode então verificar onde essas mochilas foram vendidas, quem comprou essas mochilas nas últimas semanas ou meses. Essa marca popular do Walmart também está disponível na Amazon e outros locais. Então, é uma marca bastante popular e é vendida em várias grandes lojas. Agora, nesta semana, o FBI disse que está realizando o que eles chamam de buscas extensivas na área ao redor da casa de Nancy Guthrie. Eles também continuam a vasculhar o bairro e a casa de Annie Guthrie. Annie Guthrie é a filha mais velha de Nancy, e foi lá que Nancy esteve na noite anterior ao retornar para sua casa e então desaparecer. Agora, a KVOA, em Tucson, está informando que os moradores da região de Catalina Foothills, em Tucson, estão sendo solicitados a entregar qualquer câmera de vigilância. Imagens que eles tenham em horários muito específicos que eu realmente acho interessantes. Um deles é 11 de janeiro, entre 21 horas e meia-noite. Isso é cerca de 22 dias antes de Nancy ter sido levada. Eles também querem imagens da manhã de 31 de janeiro, o dia anterior ao desaparecimento dela, mas eles querem entre 9h30 da manhã e 11h. Eles afirmam que isso ocorreu devido a um veículo suspeito, visto por volta das 10 horas na rua, via entrada. Agora sabemos disso. Investigadores foram a um posto Circle K e pediram imagens das câmeras de segurança devido a um veículo de interesse, sem dar mais detalhes. Não está claro se isso resultou em algum tipo de evidência de valor neste caso. Também não está claro especificamente que tipo de veículo as autoridades estão procurando. O posto de gasolina confirmou que veículos de comunicação pediram imagens. Ele fica a cerca de 6 minutos da casa da Nancy. Não se sabe quantas pessoas o FBI e o departamento do xerife do condado de Pima procuram. O diretor do FBI, Kash Patel,
afirma que buscam pessoas de interesse, no plural. Não se sabe se o FBI segue alguma nova pista significativa. Eles têm sido discretos, isso sabemos, afirmou o xerife do condado de Pima. Mais de 4.000 denúncias foram feitas apenas nas 24 horas após as fotos e vídeos daquele indivíduo armado serem divulgados. Aqui está a última atualização sobre as supostas notas de resgate, segundo o TMZ, na manhã de quinta-feira. Eles receberam uma nota da mesma pessoa que enviou uma nota ontem, alegando saber quem levou. A nota de quarta-feira de Nancy Guthrie dizia, pelo preço de um Bitcoin, que está valendo cerca de 66 mil dólares, eles revelariam o suspeito, disse o TMZ. Essa nota foi entregue às autoridades. Então, na manhã de quinta-feira, essa mesma pessoa, segundo o TMZ, enviou outro e-mail para eles, no qual disse, abre aspas, não estão me levando a sério. O TMZ afirma isso. O remetente, então, escreve que a situação mudou entre quarta e quinta-feira. Eles também dizem que isso seria a última vez que eles tentariam ajudar, diz o TMZ. Eles também informam que repassaram as duas mensagens para o FBI, foi uma das organizações de notícias que recebeu aquela suposta nota de resgate inicial, junto com a Kagan TV e outra emissora de televisão em Tucson. Agora, Kagan disse que a suposta nota exigia 6 milhões de dólares para serem enviados em Bitcoin na segunda-feira. Obviamente, já passamos desse prazo e não parece que o resgate tenha sido pago até agora. A nova nota é diferente. Segundo Harvey Levin, do TMZ, ele afirma que a anterior dizia que, com o resgate pago, Nancy Guthrie seria devolvida em até 12 horas. Não apresentou prova de vida conhecida. Supostamente, dizia que Nancy estava segura, mas assustada, e entendia sua situação. A nova nota não parece ser do sequestrador. Parece ser de alguém que afirma conhecer o sequestrador e saber onde Nancy Guthrie está. A nota afirma que eles querem um Bitcoin e que vão dar o nome do suspeito no caso. A TMZ diz que a conta listada nessa nota é uma conta real de Bitcoin, mas é diferente da conta legítima de Bitcoin que a primeira nota forneceu. Agora, nesta semana, o Bitcoin está valendo um pouco mais de 6 mil dólares. Um Bitcoin, segundo a TMZ. Eles entregaram essa nova nota ao FBI. Uma das grandes questões agora é se as supostas notas de resgate são reais. A pessoa que levou Nancy Guthrie realmente enviou uma exigência para veículos de mídia para então alcançar a família Guthrie. Na última semana, a família Guthrie levou isso a sério nas redes. Ao ver os vídeos que postaram, isso é muito valioso para nós e nós vamos pagar agora. Esse foi o programa de hoje. Savannah Guthrie apresentou nos dias antes do prazo daquela segunda-feira, que chegou e passou sem atividade na conta de Bitcoin. Savannah Guthrie publicou este vídeo, marcando uma clara mudança de tom e mensagem. Eu queria vir aqui e compartilhar alguns pensamentos enquanto entramos em mais uma semana desse pesadelo. Eu só quero dizer, antes de tudo, muito obrigada por todas as orações e pelo carinho que sentimos, meus irmãos e eu, e que nossa mãe sentiu. Porque acreditamos que, de algum modo, ela sente essas orações e que Deus a ampara, mesmo neste momento e lugar mais escuro. Acreditamos que nossa mãe ainda está lá fora. Nós precisamos da sua ajuda. A polícia trabalha incansavelmente dia e noite tentando trazê-la de volta para casa e encontrá-la. Ela foi levada e nós não sabemos onde. E precisamos da sua ajuda. Estou aqui para pedir não só suas orações, mas que, não importa onde você esteja, mesmo longe de Tucson, pense nisso. Se você vir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, se houver qualquer coisa que pareça estranha para você, denuncie a polícia. Estamos em um momento de desespero. Precisamos da sua ajuda agora. O FBI não revela se acredita que as notas são legítimas, mas disse que as leva a sério. A TMZ
informa que o FBI suspeita que as mensagens foram enviadas pelo sequestrador de Nancy. Descobrimos mais sobre por que as autoridades focaram em Carlos, detido na noite de terça-feira. Quero dizer, espero que eles peguem o suspeito, porque não sou eu. É melhor que façam o trabalho deles e encontrem o suspeito. Assim eles podem limpar meu nome. Chega, tá bom, vou deixar isso com a minha família, você está envolvido, só estou dizendo você e meus pais em Tucson. Esse era Carlos Palazuelos, após ser liberado pelas autoridades, depois de ser detido em uma abordagem de trânsito a cerca de 1 hora ao sul de Tucson, na noite de terça-feira. Ele afirma que não sabe nada sobre o que aconteceu com Nancy Guthrie, que não teve nada a ver com isso. Ele diz que nem sabe quem é Nancy Guthrie e que também não sabia quem é Savannah Guthrie. Agora, a ABC News informa que o FBI identificou Carlos devido a dados de uso de celular e tráfego, mas ainda não está claro o que nessas situações fez eles acharem que deveriam conversar com ele. Ele disse que, por ser entregador, pode ter deixado algo na casa da Nancy antes. A sogra dele contou à imprensa que as autoridades exibiram imagens de vigilância e perguntaram se era seu filho, e ela negou. Mas isso faz pensar se as autoridades achavam que estavam perto de encontrar quem aparecia nas imagens de vigilância na noite de terça-feira ao abordar Carlos. Agora, enquanto a busca pela Nancy continua, o alcance desse caso foi muito além de Tucson, ou até mesmo do Arizona. Há outdoors em várias cidades e o FBI oferece $1.000 de recompensa por informações sobre Nancy ou seu sequestrador, Savannah Guthrie. Ela ainda espera que sua mãe volte para casa em segurança e que tudo termine bem. Publicou as imagens da pessoa na porta da mãe e escreveu: "Alguém aí fora conhece essa pessoa. Achamos que ela ainda está por aí. Tragam ela para casa", ela também escreveu. "Acreditamos que está viva." Ela também postou hoje este vídeo mostrando Nancy ao longo dos anos e escreveu a legenda: "Nossa querida mãe, nunca vamos desistir dela. Obrigado por suas orações e esperança." Se você tiver qualquer informação sobre onde Nancy Guthrie possa estar, entre em contato com o xerife do condado de Pima pelo telefone 520-300 e 514900. Você pode contatar o 1-800-CALF-B ou pelo site tipfbi.gov. Junte-se a nós para discutir este caso. É Rick Castigar, ex-chefe adjunto do departamento do xerife do condado de Pima. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Eu sei que deve ser um momento muito. Eu não sei se interessante é a palavra certa, só pelo que tem sido estar na comunidade nos últimos 12 dias, enquanto esse caso continua. Quando vemos tanta atividade na casa de Nancy Guthrie, e você vê, sabe, os delegados do xerife, você vê membros do FBI indo e fazendo buscas na área. Parece que eles voltam todo dia e seguem procurando nessa área. O que você acha dessa atividade e como isso pode influenciar o andamento dessa investigação? Bem, para o espectador casual, acho que pode parecer algo desconexo, enquanto normalmente você chega, isola o local, faz a busca e vai embora, e aí um dia depois você volta. E isso é um pouco problemático, mas também indica que as agências de segurança estão colaborando. Eles discutem táticas e técnicas e então chegam a uma abordagem conjunta de como lidar com as complexidades desse caso. E acredite em mim, é muito, muito complexo. Sou policial nesta comunidade desde 1977 e nunca vi nada parecido com isso. Normalmente você não tem casos de rapto, muito menos um caso de sequestro, que é no que isso presumivelmente evoluiu. Eu realmente tenho algumas ressalvas sobre a forma como isso foi tratado originalmente. Conheço os envolvidos e as pessoas do departamento do xerife do condado de Pima. Pessoalmente, eu interajo com eles há décadas e todos nós temos características de personalidade diferentes, mas o cara que atualmente está liderando esse grupo tem uma vasta experiência investigativa, mas infelizmente o ego dele não permite que ele divida os holofotes. E isso, eu acredito, se tornou um problema para a investigação logo no início. Deixe-me ser específico. Quando esse caso começou, todos nós fomos informados de que era uma situação típica de pessoa desaparecida e de busca e resgate. Foram utilizados recursos aéreos
e estávamos procurando o que parecia ser uma pessoa idosa que poderia ter saído andando, mas isso foi rapidamente descartado pelas evidências que eram óbvias na cena. Muitos dos seus colegas da mídia apontaram várias coisas, pois eles realmente acessaram a casa, inclusive ao sangue que estava na varanda. E isso teria sido visto no primeiro dia, do jeito que a casa estava, ou o quarto. Eu me lembro do xerife Nanos insinuando que ela foi levada contra a vontade dela do quarto. Deve haver alguma evidência que sugira isso. O problema que eu tenho pessoalmente, baseado nas minhas experiências, é que isso deveria ter mudado imediatamente de apenas procurar uma pessoa desaparecida para investigar um crime que provavelmente ocorreu. Infelizmente, isso foi adiado por um tempo. Agora, isso precisa de alguma explicação para seus ouvintes, seus espectadores. O departamento do xerife do condado de Pima, e é uma agência grande. É o sétimo maior condado do país, em termos geográficos, não necessariamente em população, e é um departamento de polícia completo e autônomo. Todos os recursos que a maioria dos departamentos de polícia possuem, essa agência também possui. Mas há muitas coisas que nós não temos. E, na minha opinião, assim que foi determinado que se tratava de algum tipo de sequestro ou rapto nefasto, as autoridades federais deveriam ter sido acionadas. E conhecendo o pessoal administrativo que comanda aquele lugar agora, isso provavelmente foi mantido em segredo, e eu acho que uma mão firme, figurativamente falando, foi estendida. Nós damos conta, não precisamos da sua ajuda. O que me chama a atenção, Chris, é o dia em que a câmera a câmera Nest foi adulterada. Isso era de conhecimento, e eu me lembro do departamento do xerife local e do próprio xerife comentando sobre aquela possível filmagem que poderia existir. E eles fizeram a devida diligência tentando encontrar isso, porém não conseguiram. E acredito que desistiram disso, além de acreditarem que não sabiam que era possível recuperar. Bem, aqui estamos 12 dias depois, e agora sabemos muito claramente que isso era recuperável. O departamento do xerife do condado de Pima não sabia que era possível, o FBI sabia que era possível, encontrou e conseguiu. Isso é preocupante porque houve um atraso em permitir que o FBI entrasse como parceiro. Sinceramente, eles deveriam liderar essa investigação sozinhos, com o departamento do xerife do condado de Pima apenas apoiando. Já falei o suficiente. Com certeza, e eu também acho. Quero dizer, você sabe, com o xerife, vimos, sabe? Ele até admitir que, sabe, a cena foi devolvida, e aí é quando você vê os membros da mídia se aproximarem e tirarem as imagens do sangue. Então isso começa a vazar. E aí, sabe, isso meio que alimentou ainda mais a situação. Vamos ver, sabe? Quando essa história seguir, seja lá para qual direção for, a crítica justa que vai existir, sabe, para o xerife e sobre como isso foi conduzido. E todas essas coisas vêm à tona. Porque parece agora, sabe? Se eles acabaram de conseguir essas fotos dessa pessoa na porta da frente, isso parece que foi só nos últimos tempos. Acho que já faz o quê? 24, 36 horas desde que isso saiu. Parece que agora essa investigação tomou, sabe? Está indo para um novo nível, onde você vê as pessoas postando mais. Existe outro vídeo de alguém, não sabemos se é relacionado ao caso, com uma mochila a 8 quilômetros da casa de Nancy Guthrie. Como você caracterizaria a investigação desde que essas imagens se tornaram públicas? Comparado ao antes? Claro, todos estávamos acompanhando por você. Nos 10 dias anteriores, sabíamos que essas imagens poderiam ser usadas. Bem, certamente a investigação foi elevada e com razão. Aquela evidência naquele vídeo é, para todos os efeitos, do ponto de vista da aplicação da lei, algo praticamente inestimável. E podemos determinar com base nisso, e isso já foi dito por muitas pessoas que foram entrevistadas, mas podemos determinar o gênero, podemos determinar a altura, o peso e as características físicas que essa pessoa possui.
Essas atribuições são importantes para o público ver isso, e fico feliz que tenham sido divulgadas tão rapidamente, porque, como sabemos agora, milhares de dicas estão chegando, algumas delas bem improváveis, mas algumas delas podem ter informações válidas e viáveis que vão ajudar a capturar esse cara. E eu uso a palavra cara. Acho que houve alguns que ficaram um pouco hesitantes em atribuir um gênero a isso, mas acho que está claro que se trata de um homem e não só isso. Eu não acho que isso seja um sujeito, acho que isso é um suspeito. Se você olhar aquelas fotos, vê claramente um indivíduo que estava extremamente bem preparado. Existem outros, e eu me incluo nisso, comentaristas, mas existem outros comentaristas por aí que acham que isso foi um assalto mal feito. Eu discordo veementemente, porque se você olhar para a forma como esse cara está vestido, a preparação que isso exigiu e a abordagem bastante franca e despreocupada em relação àquela câmera. Ele sabia que a câmera estava lá, obviamente, ele se aproximou dela e podemos ver claramente que ele estava tentando comprometer aquela câmera com vegetação, ou seja lá o que for. Bem, eu ia justamente perguntar isso porque você já cobriu. Quero dizer, tenho certeza que você já... Quero dizer, obviamente na sua carreira você já investigou invasões domiciliares e furtos, especialmente com o surgimento de câmeras como a Ring Doorbell ou a Nest. Tipo, você sabe, essa pessoa, seja lá quem for, quero dizer, parece que sabe, ela está usando uma máscara de esqui e, sabe, ela está... Se você digitasse, tipo, no chat GPT, algo como mostre-me como é a aparência de um ladrão. Tipo, essa é a roupa que todos nós imaginamos, mas com que frequência é realmente alguém vestido exatamente assim? É assim que eles realmente são? O que isso revela sobre a experiência deles como criminosos? Bem, com certeza, o elemento criminoso está mais do que acostumado com o fato de que hoje em dia a tecnologia, celulares, câmeras de campainha, câmeras de entrada, detecção de movimento, sistemas de iluminação, tudo isso está por aí. Elas são muito comuns e eles se preparam se sabem que vão cometer um crime. Então, esse cara tomou algumas medidas preparatórias para fazer o que fez, ele sabia que estava prestes a cometer um crime. A pergunta que fica é: isso foi realmente apenas um roubo? E ele entrou e encontrou Nancy? E eu não acho que foi. E o motivo pelo qual não acho é: se você vai invadir um lugar e entra e você encontra alguém lá dentro, você pode até cometer o crime, mas provavelmente deixará essa pessoa e irá embora. Ele estava completamente coberto. Que mal haveria em Nancy saber quem ele era, a menos que ela já soubesse quem ele era por algum outro motivo? Acho isso um pouco mais improvável. De qualquer forma, ele a levou, e isso, para mim, sugere que esse era o plano original. O que preocupa a todos nós e a família Guthrie é que, aparentemente, não houve nenhuma comunicação. Houve várias pistas, né? Surgiram evidências no início e também evidências tão recentes quanto ontem e hoje, luvas, etc. E as autoridades sabem o que fazer com isso. E então você vai vê-lo, voltar para uma parte específica da cena e reexaminar para ver se há algum vestígio de evidência. E é exatamente isso, vestígios de evidência. Cabelo, pele, DNA, o que for, e certamente o sangue, por exemplo, me perdoe, esse sangue todo é da Nancy? Poderia estar misturado com o de outra pessoa? Bem, e como é a vizinhança onde tudo isso aconteceu? Porque eu só consigo ver o que aparece na televisão. E quero dizer, você conhece muito bem essa vizinhança. E acho que muita gente ficou surpresa, tipo, por quê? Como nenhum vizinho tem câmera de campainha ou vigilância que saibamos, sei que o FBI está pedindo isso. Mas e quanto à topografia dessa área da cidade? Isso pode ser um desafio para as autoridades. Sei que eles passaram muito tempo, não só na casa da Nancy, mas também na casa da Anne, a cerca de 10 minutos da casa da Nancy. Bem, a casa da Nancy fica em uma área relativamente exclusiva, em um terreno grande com vários acres, e os vizinhos dela ficam a acres de distância. E a vegetação nessa parte do país é de tal forma que é muito difícil, especialmente no escuro da noite, ver o que está acontecendo.
O que acho intrigante nesse caso em particular é que você sabe, as autoridades certamente estão pedindo por outras câmeras Ring Nest que possam ter visto algo antes, em datas anteriores, Tem uma, tipo, 22 dias antes, que eles estão pedindo. certo? E isso me sugere que eles suspeitam que esse indivíduo estava fazendo reconhecimento. O local, sabia o que ele estava prestes a fazer e precisava de informações sobre os hábitos da Nancy, veículos, visitantes, esse tipo de coisa. Então, o veículo dele pode ter estado no bairro antes. Certamente isso seria algo que as autoridades investigariam. Quando se trata da casa da Anne, e eu sei que foi lá que a Nancy estava antes de voltar para casa, naquela noite, ela diz, jantou naquela casa, mas as autoridades seguem voltando lá e fazendo buscas no bairro. O que você sabe sobre o motivo? Parece que continua havendo um foco não só em onde Nancy estava quando foi levada, mas também no lugar onde ela estava antes disso. Bem, pode haver evidências lá, acho que é isso que eles estão tentando determinar. Eles, obviamente, estão conversando com as pessoas que viram Nancy por último e querem deixar a linha do tempo muito, muito clara. Quem falou com ela, quem não falou. Como ela chegou em casa, em que veículo ela estava, quem. Pelo menos muita coisa disso já se sabe, mas talvez seja necessário conseguir outras provas que eles vão tentar obter. Se ainda não fizeram isso, com certeza eles vão coletar DNA de todos os membros da família individualmente para excluir aqueles que podem não ter estado envolvidos. Mas você tem membros da família que estiveram na casa dela, então há alguns desafios aí. As histórias às vezes mudam quando você entrevista as pessoas e você volta e as entrevista de novo. Então não é conclusivo que foi uma pessoa desconhecida que veio e levou Nancy, presumivelmente por um motivo financeiro, porque a gente realmente não viu nenhum contato com a família, nenhuma comunicação de vai e vem. E em um caso de sequestro, esse é um dos elementos críticos, sabe? Os bandidos conversam com as vítimas para deixar claro qual é a intenção deles. Sabe? E eu fico pensando no cavalheiro que foi detido na noite de terça-feira. E, sabe, quem sabe o que os investigadores sabem? E eu sei que eles o liberaram. Não parece, à primeira vista, que ele tenha algo a ver com isso. Mas houve esse mandado de busca na casa e eles levaram eletrônicos. Nesse tipo de caso, sabe, quando você tem alguém detido, como você lida com isso? Porque eu sei que o xerife hoje, acho que foi hoje, disse para uma emissora de TV local que você pode esperar mais detenções no caso, e é meio assim. O que isso realmente significa quando você está detendo alguém? Não estou dizendo que essa pessoa esteja envolvida, mas havia algo de interesse que chamou a atenção do FBI que quis conversar. Bem, existe um conceito na aplicação da lei chamado suspeita razoável, e parece exatamente isso, sabe? É aplicado. Você precisa ter uma certeza razoável de que algo está errado aqui. E então você vai e determina os detalhes que você e a polícia sabem com a outra pessoa. Eles deixaram esse indivíduo ir embora, provavelmente por um bom motivo, porque eles não tinham, presumivelmente, o próximo passo claro, que seria a causa provável para prendê-lo. Então, mas eles sabem quem ele é, provavelmente já fizeram coleta de saliva na boca dele para obter DNA. Provavelmente eles sabem que ele tem ligação com essa comunidade e podem voltar e conversar mais com ele. É um processo e é incremental, e talvez alguns chamem de passo de tartaruga, mas é fundamental para a segurança do retorno da Nancy. Para garantir que as autoridades estejam fazendo exatamente o que precisam para reunir todas as informações necessárias antes de agir. Você não pode sacar sua arma, nem atirar e depois mirar. Você tem que agir de forma lógica, passo a passo, e às vezes isso é um desafio. Já são 12 dias enquanto essa busca continua. E você ainda mantém a esperança. Certamente, a família mantém a esperança de que essa história possa ter um final feliz. Rick Kestegar, ex-chefe adjunto do departamento do xerife do condado de Pima.
Obrigado por nos ajudar a entender esse caso. Isso certamente está impactando, sabe? Não é só força de expressão, mas realmente muito perto de casa, na sua comunidade. É um prazer, Chris. Obrigado mais uma vez, porque isso é muito importante. Se você está assistindo a isso e por acaso está aí fora e tem algum momento de lembrança em que pensa, acho que sei de algo. Aqui estão os números para ligar para o xerife do condado de Pima, 52035-14900, e para o FBI 1800 Call FBI ou Tips FBI Gov. Isso é tudo para o caso da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Spotify e também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.